E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Isso aqui é o meu entendimento, certo? Da aula 2 da professora Nara. A gente vai aqui seguir, certo? E eu vou tentar explicar um pouco aqui do que eu entendi nesse primeiro momento aí desse assunto a princípio, certo? Então, o que seria o saneamento ambiental? Por definição, ele é toda ação ou efeito de tornar saudável, certo? Então, toda ação ou efeito que torne algo saudável, um ambiente saudável, ele é denominado saneamento. E o que seria ambiental é tudo relacionado aí ao ambiente como um todo, seja físico, né, como solo, rocha, ar e água, ou biótico, flora e fauna, os animais, seres vivos aí, né, seres viventes. Vamos lá. O saneamento ambiental, quando você pega esse entendimento aqui anterior, certo? A gente vai ter aí dois pontos que a gente pode entender de forma aí bem bacana, que é o que seria saneamento e o que seria ambiental. A gente une os dois, a gente tem aí o saneamento ambiental, logicamente isso. Basicamente essa questão aí. Então, o saneamento ambiental ele vai trazer, certo, um ambiente de bem-estar para o ser humano. Esse é o objetivo dele, trazer um ambiente saudável para o ser humano, certo? Seja de forma de bem-estar mental, físico ou social. Tudo vai tratar de trazer esse ambiente aí agradável e saudável para o ser humano viver nele, tá? Vamos lá. Então, dois pontos em específico, né? Garantir uma boa qualidade de água, né, de consumo, e garantir uma boa qualidade aí de findar os dejetos, seja de questões físicos ou aí dejetos mesmo de utilização biológico, né? Então, o saneamento ambiental é um dos elementos primordiais para a promoção da qualidade de vida da população. E, de fato, se a gente tem uma cidade maltratada, uma cidade que não tem um bom desempenho, uma boa infraestrutura, isso vai trazer problemas. Se a gente tiver um bom saneamento básico, a gente vai chegar lá já. Vocês vão entender por que eu estou falando de saneamento básico. Tá? Saneamento ambiental e básico não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Fazem parte um do outro, mas não é a mesma coisa, tá? Então, a gente entende que é muito importante isso. A gente teve doenças anteriormente na história, né, em civilizações anteriores na Europa, onde o pessoal não tinha saneamento. Então, acabava tendo aí mais facilidade de propagar-se doenças virais aí por conta de dejetos em locais incorretos, entre outros pontos aí, entre outras questões. Vamos lá. Com o passar do tempo e com o crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, o que acontece? A gente tem aí problemas ambientais porque o crescimento da cidade não acompanha, certo? Ele não acompanha aí essa questão, o crescimento da cidade não é acompanhado pela questão de encanações, de saneamento, porque a cidade não vai esperar isso acontecer. Hoje a gente já tem bairros aí projetados, que tem aí uma questão de ter um incentivo governamental para que esses bairros sejam feitos, ou seja, fica tudo bonitinho já lá. Só que não é todo mundo, claro, que vai ter essa possibilidade de comprar um terreno ou alguma coisa em um local como esse, né? A gente sabe das limitações da nossa população. Então tem muita gente que vai lá no interior, compra uma casa um pouco mais afastada da cidade, cria ali, e alguém vê outro lugar ali, também vai, todo mundo vai morando ali, quando vai ver, tem o assentamento de pessoas que se unem à cidade, se torna responsabilidade da cidade, e acaba não tendo aí esse saneamento, tá? Vamos lá. Ampliação das ações do saneamento, ou seja, o saneamento ele vai ter o abastecimento de água, a coleta e o tratamento e a destinação do esgoto, o acondicionamento, a coleta, transporte e tratamento dos resíduos finais de lixo, tá certo? Lixo também é importante, tem lugar no interior que a galera toca fogo no lixo, por exemplo, isso aí vai ajudar a questão aí da poluição, drenagem das águas pluviais, controle da poluição ambiental do solo, da água, do ar, sonora e outras modalidades também de poluição que podem ter. Aí a gente vai ter o controle de insetos e roedores, também entra nas atividades realizadas aí pelo saneamento ambiental. Controle de insetos e roedores, saneamento dos alimentos, saneamento dos locais de trabalho, porque aí a gente tem que ter também um ambiente de trabalho bacana, porque não é aquela ideia que a gente teve lá no começo, de tratar um ambiente bacana para o homem. Se o homem precisa trabalhar, ele precisa ter um ambiente de trabalho adequado também,
saneamento dos locais de recreação, saneamento aplicado ao planejamento territorial e estudo de impacto ambiental também. Ou seja, você estudar sempre que vai ser feita alguma atividade ou alguma alteração, entender ali o que é que vai causar, o que é que vai mudar, o que vai alterar naquele local ali, de forma a impactar o ambiente. Impacta, não impacta? O que é que eu posso fazer para impactar menos? Certo? É importante isso. Então, o que seria o saneamento básico? Eu falei para vocês ainda agora sobre o saneamento básico, vocês lembram? Então, vamos lá. O saneamento básico, em tese, certo? Ele é o quê? Ele vai ser as atividades que proporcionam o saneamento ambiental. Olha só, de acordo com a Lei 11.445/07, certo? É 11.445/07, podemos definir como saneamento básico conjunto de serviços de infraestrutura, instalações operacionais, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais. Vocês entendem que essas atividades, né, a atividade vai proporcionar o saneamento ambiental. É uma ferramenta do saneamento ambiental. Então, saneamento básico é uma ferramenta do saneamento ambiental. Então vamos lá, a gente tem 4 etapas aí, eu vou explicar para vocês aqui, vai ter outro ponto ali que a gente vai conseguir ver com mais esmiuçado, mas aqui eu acho que é uma forma mais fácil de você entender. A ideia é você aprenda que você entenda. Então, ó, a gente tem primeiro a coleta e tratamento de água, bum. Abastecimento, chegou nas casas. Coleta do esgoto após utilização, o tratamento do esgoto que nem sempre acontece e o retorno à natureza, tá? Então vamos lá. Olha aqui é mais bonitinho, tudo mais detalhado. A gente tem manancial natural. Aí tem a captação da água, né? Barragem e tudo mais. Vai ter lá aquele tratamento. A água bruta vai para a estação, ali no ponto 4 de água, tá? Aqui, ó, ponto 4, estação de tratamento de água. Depois a gente vai aqui para a estação elevatória de água tratada, reservatório de água tratada, adutora de água tratada, estação elevatória. Depois vai para as adutoras e vai para a distribuição e, por fim, na residência abastecida, certo? Então é um caminhozinho aí em 11 passos, aqui a gente consegue entender basicamente como é que funciona, aqui de uma forma mais esmiuçada, entendendo cada etapa, tá certo? Então, a questão aqui de saneamento básico, resíduos sólidos, tá? Então, as atividades são feitas de forma operacional, para destinar de forma correta, e quando isso não existe, né, não tem um serviço público, então são adotadas soluções individuais ou coletivas aí para esse tratamento, como eu falei para vocês, tem lugar que a galera incinera, isso aí de forma incorreta, é claro. Acredita-se que tem que ter uma forma de explicar e de orientar pessoas que não têm esse acesso do serviço público para poder descartar da forma correta. Seria muito importante que isso acontecesse, tá? Essa orientação, como seria feito da forma correta. A questão da água, né, que a gente viu agora, que é a atividade da infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável. Então, quando não tem, também são adotadas soluções individuais ou coletivas. A maioria das vezes hoje em dia são colocados carros-pipas e tudo mais, que é o que tem tentado aí ser tirado, mas hoje já tem projetos aí de sanitização de água, questão de furar poço artesiano, explicação também de como você filtra a água da forma correta, tudo isso aí é importante também, e são atividades que o governo pode fazer se ele não consegue entregar água naquele local, formas de poder facilitar e a pessoa conseguir ter uma atividade aí individual, ou juntar uma população para poder ter uma caixa d'água, uma questão ali que se utilize todo mundo, como já estive em locais onde o pessoal instalou uma bomba em um rio que tinha próximo e aquela água era tratada com desalinizador, depois ela é distribuída ali para aquela região, um assentamento aí de 100 famílias, 50 famílias, em tese, seria isso aí. A drenagem urbana, né, que é a questão aí do tratamento das águas pluviais de chuva, dessa vazão, do tratamento dessa água, porque quando ela passa pela cidade ela acaba se sujando em alguns pontos. Então, tem esse tratamento para que ela volte aí para a natureza de forma correta, não se perca essa água. Que a gente tem um grande problema, pessoal, aqui também muitas vezes o pessoal, nesses pontos aí, principalmente aqui na cidade, o pessoal, eles pegam e colocam esgotos aí clandestinos e jogam água dentro aí desse ponto de drenagem pluvial. Então acaba atrapalhando aí um pouco o trabalho do saneamento, mas a gente sabe aí que é muito complicado realmente tudo isso. E o esgotamento sanitário, certo? Que seria o quê? Seria aí a questão do tratamento e do descarte aí dos dejetos, né, de utilização sanitária. A gente sabe que também tem esse problema, como eu falei para vocês agora há pouco, a questão de jogar aí a água dessa utilização de forma incorreta em locais incorretos. Então a gente entende aí, a gente sabe
que é um problema aí muito grande, essa questão aí de esgotamento sanitário, certo? Que a gente precisa resolver, precisa trabalhar em cima disso, e é o trabalho do engenheiro que trabalha com essa área, ajudar, auxiliar e ter ideias que realmente façam a diferença. A gente vai falar sobre isso já já. Então a gente tem alguns indicadores aqui, tá, pessoal, que vocês conseguem ver aqui. Ó, 4 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a banheiro, ou seja, é um problema isso, algo que não é legal, né? Não é bacana, a pessoa tá com essa situação vendo tudo isso. A gente vê aqui vários dados mundiais aí e territoriais que a gente consegue entender que não trazem coisas boas. Eu disse mundiais aqui, mas acredito que sejam só informações da nossa população aqui brasileira mesmo, tá, pessoal? Perdão aí pelo equívoco. Vamos lá. E há quantos anos ocorreu a primeira ação de saneamento básico no mundo? Qual teria sido essa ação? Então, o saneamento ele é buscado desde os primórdios, né? Desde os primórdios são buscados. Seja desenvolvendo-se de acordo com a evolução das diversas civilizações, seja retrocedendo com a queda das mesmas e renascendo com o aparecimento de outras. Ou seja, antigamente o pessoal tinha uma ideia, criou ali aquela civilização, a civilização acabou, morreu geral. Então, resetou, acabou, zerou ali. Então alguém depois vem, descobriu, viu, aprendeu de novo, ou então teve uma ideia diferente, e aí foi tendo esse crescimento e esse desenvolvimento aí ao longo do tempo, certo? Então, 4.000 anos, certo? Há 4.000 anos a gente tem aí ruínas de uma civilização do ano 4.000, né? De 4.000, de uma civilização na Índia, onde foram encontrados banheiros, esgotos na construção e drenagem das ruas, que é 4.000 a.C., que está aqui embaixo, mas acho que lá em cima também provavelmente é. Estamos no ano 2022, não tem como a gente ter 4.000, né? 4.000 antes. Tradições médicas recomendavam que a água impura deveria ser purificada pela fervura sobre fogo, ou seja, isso aqui 2.000 anos antes de Cristo. E as civilizações greco-romanas a gente sabe, né? A arquitetura, a questão desse trabalho, eles foram muito inteligentes, trabalharam muito bem nessa questão aí. São realmente referenciais nesse quesito construção civil. Então a gente tem aí algumas demonstrações, certo? Olha aí que bacana, os aquedutos aí romanos, certo? Se utilizando da questão aí do que a gente entende que seja a gravidade, a gente vê tudo isso, certo? É muito bacana. Então aqui, a gente tem, 1930, a Constituição previa que o titular dos serviços de água e esgoto seriam os municípios brasileiros. O governo militar cria as companhias estaduais de saneamento e obriga os municípios a celebrarem convênios com as companhias. Com a redemocratização, cai a obrigatoriedade de celebração de convênio para acesso de recursos federais para o município. 2007, o ano de criação de Lei Nacional de Saneamento Básico e do Programa de Aceleração de Crescimento. Em 2020, o governo federal atualizou o marco legal de saneamento pela Lei 14.026 e alerta as regras jurídicas consolidadas para ampliar a presença do privado, certo? Ou seja, a privatização aí desse serviço para uma tentativa de melhora, certo? Indicadores de saneamento básico no Brasil. Dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada 83,7%. 54,1% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto e 49,1% do esgoto gerado é tratado. Ou seja, entenda aí que tem uma galera que não tem esse acesso, tá? Então isso aí ainda não é bom. A gente precisa conseguir aí completar tudo. A gente, como eu disse, como tem uma expansão muito grande, é muito difícil acompanhar, o governo acompanhar tudo isso. Então, de uma certa forma, acaba que essa questão da privatização, ela vem tentando aí ajudar essa questão do crescimento para não ter aí um boom aí nos cofres públicos. Mas, de fato, o saneamento, ele é de responsabilidade governamental. Como não consegue acompanhar, sempre tem esse trabalho aí de estar atualizando de acordo com a demanda. É muito mais reativo do que preventivo essa questão. Salvo, como eu falei para vocês, a gente entende que hoje tem bairros que é obrigatório você manter, já deixar organizadinho a questão de saneamento, ligar ali com a encanação da cidade já existente, próxima ou distante, você tem que fazer para você poder ter aprovação de crédito, enfim, entre outras coisas. Então, isso é muito bacana, essa ideia de ter esse incentivo, certo? Então, aqui a gente tem aqui as 20 melhores e piores cidades, certo? Com a questão do tratamento. Então, a gente pode ver aqui as melhores e as piores. É importante a gente saber disso. Aqui tá, pessoal.
vai ficar disponível para vocês o PDF. Poluição e contaminação. Qual é a diferença? A contaminação é a disseminação de micro-organismos patogênicos, enquanto a poluição é toda degradação ou estrago provocado por agentes poluentes. A poluição pode causar contaminação, entendeu? A contaminação, ela é quando o local acaba ficando ali contaminado por conta da poluição. O impacto, certo? Olha aí, ó, 100 milhões de pessoas vivem sem acesso à coleta de esgoto, o que as torna mais vulneráveis. Como eu falei para vocês, as civilizações antigas ficavam vulneráveis porque não tinham saneamento algum. Então essas pessoas que não têm estão aí de uma forma ou de outra vulneráveis. E a falta de abastecimento de água potencializa a disseminação da doença. Com saúde comprometida, crianças sem acesso ao saneamento apresentam baixo rendimento, porque elas vão ter mais dificuldade de se desenvolver em alguns pontos, e aí vão ter até... Tem lugar que não tem escola que não tem banheiro, por exemplo, aí no interior. Você vai para um lugar onde não tem ali a utilização. Então a galera já não quer ir para a escola, acaba não querendo ir mais ainda, né? Não vai ter onde utilizar o banheiro, não vai se sentir confortável, não tem saneamento, é muito complicado. Então, crianças afetadas por doenças decorrentes de falta de saneamento apresentam em média menos rendimento escolar. Claro, vai acabar faltando escola, não vai querer ir para a escola, porque na escola pode ser que seja pior de estar do que estar na casa. Por mais que tanta casa quanto a escola não tenha, na casa vai ter mais privacidade. Então, acaba tendo aí essa imparcialidade. Eu falo isso porque muitas vezes a gente sabe que a dificuldade de acessar ou de algo do tipo, e qualquer desconforto que algum local traga, o ser humano já não vai estar bem, certo? Então, é muito fácil a gente querer ali a comodidade. Então, se a escola já não é legal, a galera já não gosta de estudar, muitas vezes, porque é um esforço, você está se esforçando por algo que é a longo prazo, não traz um resultado imediato, então acaba ali trazendo uma série de problemas aí psicológicos que vai trabalhar na nossa mente para que aí esse rendimento ele diminua, certo? Então, atraso escolar. Baixo rendimento escolar proporciona um maior atraso na formação educacional, obviamente. A pessoa tirou nota baixa, não passou, vai demorar mais tempo na escola. A renda. Cada milhão investido em saneamento gera 1,20 em renda por meio da geração de empregos. Ou seja, a gente sabe aí que quando se investe em saneamento, vai ter que ter um serviço para poder ser trabalhado esse saneamento. Logo a gente vai entender o quê? Que pessoas vão ser empregadas. Isso aí vai gerar o quê? Retorno financeiro, vai fazer aí a economia girar. De novo eu falo, a questão de quando se privatizar, gera isso aí também, da mesma forma, por isso que tenta se tirar dessa forma, como eu falei, a gente vai criar um bairro, tem que fazer tudo bonitinho, para que se tenha aí um crédito, a gente vai disponibilizar um crédito especial, com uma taxa X, ou seja, isso aí vai fazer com que o crescimento da população acompanhe o crescimento da cidade, aliás, o crescimento da questão da cidade vai ser acompanhado pelo saneamento. De novo, é bem difícil de entender assim, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. Imóveis atendidos pelos serviços essenciais são mais rentáveis aos locatários, obviamente. Você não vai querer alocar uma casa que tem, por exemplo, a casa que não tem o esgoto. Aqui a gente tem a questão do... Meu Deus, esqueci agora o nome. A fossa séptica. Aí a pessoa vai preferir alugar uma casa com fossa séptica, que vai ter que, tipo assim, depois de um tempo, ter que chamar um carro para poder tirar aquele dejeto, ter aquele mal-estar, daquela retirada dos dejetos. Não vai querer, né? Então é melhor uma casa com, claramente, aí, que seja atendida pelo esgotamento. Então, como eu falei, os engenheiros, né, somos nós, temos essa responsabilidade, certo? Essa responsabilidade de resolver essas questões, de trabalhar de forma que traga soluções, certo? Resolvendo locais que não tem, ou então, quando fosse fazer a expansão de algum local, preparar tudo para que tenha esse devido acesso, tenha essa facilitação. E também, quem sabe, criar projetos ou ideias que tragam soluções inovadoras para o mercado, tá? Então aí fica essa questãozinha para a gente poder responder, tá bem? E aí a gente consegue entender melhor, vai conseguir aí, como é que eu posso dizer, exercitar o que nós aprendemos, tá? Então fica aí a questãozinha, boa sorte para vocês e bons estudos!